Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, seguros, em casa, né, por conta da pandemia. Meu nome é Adriel, eu sou o responsável pelo canal Eletricista da Schneider Electric, então queria dizer que é um prazer ter vocês aqui acompanhando com a gente a aula, tá bom? E estou acompanhando aqui, Leandro respondendo boa noite, Marcos. Fala pra gente aqui, conta pra gente de onde que vocês estão falando, que cidade. É sempre legal a gente ouvir vocês, conversar com vocês. Então, vão respondendo a gente aqui no chat. É legal a gente saber de que local do Brasil vocês estão assistindo a gente, tá bom? Antes de mais nada, queria falar que hoje a gente vai abordar um tema muito legal com vocês. A gente vai falar sobre os CLPs, os controladores lógicos programáveis. Então, a gente vai explicar a definição do que se trata o CLP, quais são os benefícios, todas as suas aplicações, as tendências para o futuro. Então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana para vocês. Mandem suas perguntas para a gente pelo chat, tá? Que no final da apresentação a gente vai responder vocês aqui na medida do possível, tá bom? Então, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e quero passar a palavra para o Danilo. Danilo é o nosso chefe de produto, responsável pela oferta de CLP na Schneider. Então, muito boa noite, Danilo. E mais uma vez eu agradeço aí a sua disponibilidade para a gente estar podendo passar um pouquinho de conteúdo e aprendizado para o profissional eletricista. Boa noite, Danilo. Boa noite, Adriel. Boa noite a todas, a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que nesses próximos minutos eu consiga compartilhar com todos um pouquinho desse meu conhecimento, dessa minha paixão por esse assunto tão interessante, tão relevante, importante no nosso dia a dia. Então vamos lá. Fiquem à vontade para enviar qualquer dúvida, qualquer sugestão, interagindo com a gente. Mas primeiro, eu queria só ver se vocês têm a mesma dúvida que eu já tive um dia. Não sei se você já chegou a ter essa dúvida em algum momento, Adriel. Qual que é a diferença de um CLP e de um PLC? O que serve um, para que serve o outro? Não sei se vocês já chegaram a um dia questionar, eu já questionei, e aí o CLP, ele é o controlador lógico programável. O PLC, ele é exatamente a mesma coisa, porém em outro idioma, no inglês. Então, quando a gente se referir a CLP ou a PLC, a gente está falando do mesmo produto, da mesma ideia. Mas também tem outros nomes também, outras terminologias bastante comuns, como controlador, CPU e até outras, se referindo ao mesmo produto. Legal. E de onde surgiu a necessidade de ter um CLP? Surgiu primeiramente na indústria. Então, com os primeiros processos industriais que foram sendo automatizados, eles possuíam painéis enormes com diversos componentes eletromecânicos, principalmente relés, para fazer toda a lógica e o controle daquele processo. Então, além de ocupar muito espaço, um consumo de energia muito grande, ter uma manutenção também mais complexa, não tinha muita flexibilidade. Então, qualquer alteraçãozinha, imagina se eu precisasse dobrar minha capacidade de produção da minha fábrica, eu teria que dobrar o tamanho da sala, o tamanho do painel, para comportar. Fora a complexidade, né? E qualquer mudança, como a gente não tinha quase flexibilidade, ela tinha que ser feito e levava muito tempo. Era uma mão de obra muito grande para fazer qualquer implementação. Então, pensando nisso, principalmente a indústria automotiva, ela foi atrás de uma solução para resolver esse problema e dar mais flexibilidade. Foi aí que surgiu, na fábrica da General Motors, o Modcon 084. Em 1968, ele foi lançado como o primeiro CLP. E aí ele trouxe toda essa flexibilidade e foi possível, através dele, o implemento de uma escala maior de produção, uma redução nos custos e também uma melhoria no processo de produção também. Uma curiosidade, a gente ainda tem poucas peças do Modcon 084 ainda no mundo.
Essa daqui foi uma que eu tive a oportunidade de tirar foto ao vivo no nosso centro de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, um dos nossos centros. Isso porque a Modcon, ela foi uma marca que foi incorporada ao grupo da Schneider depois de um tempo, e até hoje a Schneider mantém como nome, como marca das nossas linhas de CLPs, o nome Modcon. Então, muito legal que esse laboratório, esse centro de pesquisa e desenvolvimento, além de ter uma área dedicada à história do CLP, ele também tem uma área toda especializada em cybersecurity. E a gente vai ver mais para frente que a segurança, a cybersecurity, segurança cibernética nos CLPs são cada vez um assunto cada vez mais importante e um assunto cada vez mais sério. Bom, como vocês podem imaginar, o CLP de lá para cá já evoluiu bastante. Assim como a eletrônica, assim como todos os nossos produtos eletrônicos evoluíram muito, o CLP também evoluiu. Então aqui é um exemplo do nosso recém-lançado CLP, o Modcon M262, que ele traz todos aqueles recursos e mais um monte, uma capacidade de processamento, uma capacidade de controle muito maior do que a primeira versão, e tudo isso daqui na palma da mão. Então, hoje em dia, o CLP acaba sendo um dos componentes que ocupam o menor espaço no painel, onde era praticamente o tamanho de uma sala. Legal. E onde que eu encontro o CLP? Apenas na indústria? Ele foi primeiro lançado para a indústria e depois ficou somente lá? Não é bem assim, né? A gente depara com um monte de processos, um monte de situações no nosso dia a dia que por trás existe toda uma necessidade de controle e automação por trás. Um exemplo é uma das primeiras tarefas que a gente faz logo de manhã é ir até uma pia, abrir uma torneira, e aí a gente não se dá conta que para aquela água chegar lá, teve todo um sistema de bombeamento por trás que teve a necessidade uma automação, de um CLP controlando tudo aquilo. Além disso, quando a gente vai tomar um banho, a gente tem sistemas de gás também, diversos outros serviços que chegam até a nossa casa que são possíveis graças ao CLP. Aí depois, seguindo um pouquinho no nosso dia, a gente vai sair de casa, quem mora em um apartamento tem que pegar um elevador, e aí, uma situação corriqueira, você está entrando no elevador, você vê uma pessoa chegando, um conhecido seu, você para ali na frente da porta para segurar o elevador para a pessoa chegar, para ela poder aproveitar e entrar junto com você no elevador. Quando você faz isso, o elevador possui sensores que, ao detectarem que uma pessoa está naquele vão, ele para a porta, mantém o elevador no local que ele está, e assim que você libera a porta, ele fecha a porta, você escolhe o andar que você quer descer e automaticamente ele faz todo o acionamento dos motores, controle do freio, sem que você tenha que fazer nada. E tudo isso daí, por trás, existe um CLP, recebendo as informações que você ou informou através de um sensor parando naquele vão da porta, ou até mesmo através de um botão, ou às vezes em uns sistemas mais modernos, até por comando de voz. Tudo isso é processado no CLP e aí ele realiza o controle e o acionamento dos motores, dos sistemas. Agora a gente usou um exemplo do nosso dia a dia, mas imagina em um edifício como esse daqui, um dos maiores prédios do mundo. Imagina a centena de elevadores que não tem, milhares de apartamentos, todos com diferentes necessidades de automação, e tudo isso daí é tudo gerenciado por um CLP. Um outro exemplo, agora numa escala um pouquinho menor, mas mesmo assim, além de todos esses desafios de sistema de elevadores, de iluminação, também tem sistemas de monitoramento, câmeras e diversos outros sistemas que são interligados e trabalham em conjunto, e tudo gerenciado por um CLP. Um outro exemplo também, agora, além de toda essa necessidade de monitoramento, controle de acesso, de câmeras, iluminação, existem outros sistemas mais críticos ainda, como geradores,
sistemas mais críticos de controle do ar, de qualidade do ar, e tudo isso daí passa por um sistema com um CLP. Avançando um pouquinho, agora olhando numa escala de uma cidade inteira, para a gente ter as cidades cada vez mais inteligentes, isso só é possível com o CLP fazendo todo o trabalho de gerenciamento por trás. Então aqui como a gente pode ver um exemplo de um centro de comando, onde é tudo interligado, todos os sistemas com diversos órgãos e serviços públicos, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, as companhias de gás, de saneamento, tudo interligado, proporcionando um monte de benefícios para a população, mas tudo isso daí só é possível porque a gente tem um sistema flexível, que você pode ganhar escala, você pode implementar novos controles e tudo apenas utilizando uma programação por um software, e qualquer modificação que você precisa fazer, você desenvolve num software e descarrega nesse CLP. E a partir daí, você não tem mais que ficar modificando a sua estrutura de painel e tudo mais. Mas é claro que, como ele veio da indústria, ele não saiu de lá nunca mais, só foi evoluindo. Então agora, eu queria trazer um pouquinho para vocês um detalhe um pouco maior da utilização dos CLPs na indústria também, no ambiente industrial. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo de uma máquina um pouco menos complexa. Seria uma máquina que serve para envolver os pallets, né? Os carrinhos de pallets com caixas em cima. Ela faz um envolvimento, né? Uma embalagem com filme plástico para que isso daí fique tudo no lugar, embalado e possa ser despachado. Esse sistema poderia ser feito por uma pessoa manualmente, né? Mas além de não ter uma padronização, além de não ter um controle tão fino, também tem o risco de demorar muito mais, de você ter um gargalo ali na produção. Então, por isso que os sistemas estão evoluindo, e para você ter isso automatizado, você tem o CLP como o maestro de tudo, né? O cérebro dessa operação. Então, aqui um exemplo, só para ilustrar um pouquinho como funcionaria essa máquina. Você tem esteira chegando aqui com esse pallet. Quando o pallet chega no ponto exato que ele tem que parar, um sensor, geralmente um sensor óptico ou um sensor de outro tipo, vai acusar que tem uma peça ali, que tem o carrinho no caso. Mais ou menos similar ao que a gente falou do elevador. E aí isso daí vai virar um sinal de evento que vai ser recebido pelo CLP. Ele vai utilizar esse sinal como uma informação no seu sistema e vai mandar aquele motor, aquela esteira que está movimentando parar no ponto exato. Após isso, a gente tem também informações que saem do CLP e servem de aviso para todo o sistema, como a parte de sinalização. Então a gente pode ter luz piscando quando a caixa estiver chegando, luz piscando com uma outra cor quando tiver a máquina funcionando, acusando alguma falha, algum defeito. Tudo isso daí é uma informação que vem do CLP. E além disso, também tem controle do filme, controle da velocidade em que esse carrinho vai girar, que o filme vai ser enrolado em volta desse produto. Um outro exemplo também de uma aplicação simples, mas que é essencial a gente ter um CLP por trás fazendo todo o controle, seria de um sistema de bombeamento, por exemplo, onde a gente tem não só os sensores com aquela informação de um evento, mas também a gente tem outros sensores e outros componentes desse sistema, como válvulas, como sensores de pressão, sensores de temperatura, válvulas para você aumentar ou diminuir a vazão daquele sistema, motores e tudo mais. E tudo isso daí é uma informação que é recebida pelo CLP, é processada utilizando aquela programação pré-estabelecida e depois é enviada para o sistema de novo, uma forma de controle de todo aquele motor, daquela válvula. E um outro exemplo também no nosso dia a dia seria uma máquina da parte alimentícia, que no caso uma máquina de sorvete.
E aí eu não sei se vocês sabiam, mas para a gente produzir o sorvete também precisa de um controle dedicado. Não é uma tarefa tão simples. Então, tem todo um sistema por trás que recebe a informação do CLP de quanto tem que ser misturado de produto, quanto que o motor precisa girar, em que velocidade e quanto de produto que tem que ser liberado. E aqui, além de todos aqueles componentes que a gente já mencionou, como sensores de temperatura, inversores de frequência para controlar os motores, a gente também tem displays, onde a gente pode configurar a quantidade de produto, o tipo. Em muitos casos, a gente pode até escolher a receita que a gente quer que saia, o sabor e tudo mais. Então, aqui alguns exemplos de sistemas relativamente simples, mas que já precisam de um controle dedicado para eles funcionarem e assim a gente ter uma qualidade de produto melhor. Um outro exemplo também, agora já seguindo para um conceito de máquinas mais complexas. Então seria numa produção, num invase, numa rotulagem de produtos de bebidas, por exemplo. E aqui a gente tem aqueles processos que trabalham em velocidades enormes, onde qualquer milissegundo de tempo de resposta faz diferença. Então, aqui o conceito é o mesmo, porém a gente precisa de produtos, de CLPs com performance melhores, com uma capacidade de processamento, com uma alta performance. Então a gente tem na nossa linha desde CLPs bastante básicos para controle simples, até CLPs muito avançado que conseguem controlar toda essa linha, toda essa produção. Às vezes a produção é tão rápida que você não consegue nem enxergar o produto, você só enxerga uma linha contínua de produto passando. E também a possibilidade de controle de robôs. Então aqui a gente tem exemplos de robô manipulando o produto, seja em uma quantidade maior de produto, ou até em uma velocidade muito grande e uma precisão muito grande. Então, seria um exemplo de pegar um bombom e colocar dentro de uma caixa, pegar uma bolacha e colocar dentro de uma caixa. E aqui a gente tem esses robôs fazendo o que a gente conhece como pick and place, né? Pegar o produto, colocar dentro de uma caixa, dentro de uma outra esteira, ou até robôs com um porte maior, pegando todo aquele pallet, fazendo a parte de palletização. Passando um pouquinho agora até para uma indústria mais pesada, aí uma indústria de mineração, por exemplo, onde a gente tem processos também muito críticos, além de ser uma indústria onde demanda um controle bastante dedicado, né, e muitas vezes até redundante. A gente tem não só um CLP, mas dois CLPs trabalhando ali em redundância. Se um falhar, o outro assume. É um processo muito crítico, né, não pode ter uma falha, e a gente tem um ambiente bastante agressivo. Então isso daí também é uma característica muito comum dos CLPs. Eles têm uma função, têm um perfil muito parecido com o computador, porém diferente dos nossos computadores pessoais que a gente encontra na nossa casa, no nosso dia a dia, ou às vezes até em um ambiente comercial. Como eles são voltados muito para o ambiente industrial, eles têm componentes e um preparo para um ambiente muito mais agressivo. Poeira, trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, direto, em temperaturas altas. Então, ele tem uma capacidade de aguentar ambientes assim também. Aqui um exemplo de mineração, um exemplo de saneamento, de estação de tratamento de água também, e uma linha de produção de bebidas também. Geralmente, a gente também tem um centro de comando e para gerenciar todo esse processo, um processo muito grande, a gente pode também ter diversos CLPs de cada máquina, como a gente viu em exemplos anteriores, a máquina que faz o encaixotamento, a máquina que faz a paletização, a máquina que faz a rotulagem dos frascos, e também você tem um CLP gerenciando todos esses processos, todos esses CLPs, e mandando toda essa informação para um centro de comando. Bom, vendo todos esses exemplos, a gente pode identificar o CLP de acordo com a necessidade do que você precisa, do que você vai produzir. Se você precisa de um controle
mais preciso, uma alta velocidade, se você precisa de um controle mais confiável, se você precisa de um controle mais simples. Mas de todos os jeitos, o CLP ele tem um diagrama básico. A forma mais básica da gente resumir um CLP seria um dispositivo onde a gente tem as entradas e as saídas, e dentro dele você tem uma unidade de processamento, um processador, uma área de memória dedicada a armazenar o programa que a gente vai construir em uma ferramenta de programação, toda a inteligência, toda a lógica, todo o passo a passo de funcionamento, a gente vai fazer essa programação dentro de uma ferramenta de programação, vai fazer o download nesse CLP, e ele vai ficar armazenado nessa área de memória, assim como o estado das entradas e saídas. E também a gente tem blocos dedicados para comunicação com os dispositivos em campo. Então, com esse hardware, ele executa sempre essas tarefas aqui, ou pelo menos essas tarefas, né? E a gente pode ter funções muito mais avançadas, mas pelo menos o mais básico dele é o ciclo, esse ciclo aqui, ele acontece de forma bastante rápida, em questões de milissegundos, e de forma contínua. Então, a partir do momento que a gente colocou ele para rodar, ele verifica os estados das entradas. Então, aquele exemplo que a gente deu de alguém parando na frente da porta do elevador, alguma caixa chegando na frente do sensor, ele acusa um evento na entrada. Essa entrada ela é armazenada no ambiente de memória, é comparado com o programa que a gente construiu. Então se essa entrada tiver nesse estado, executa tal tarefa. Então ele dá o comando na saída e repete esse sistema. Isso daqui fica funcionando de forma contínua. E sempre que tem um evento novo, alguma saída pode ser atualizada. E aí, naquele exemplo que a gente traz ainda da porta do elevador, então a partir do momento que ele acusou uma pessoa lá, opa, mudei o estado, olhei no meu programa, falei, mantenha a porta aberta, dou o comando de manter a porta aberta, continuo com a pessoa lá, comparo no meu código, o código vai dizer, enquanto tiver uma pessoa acionando esse sensor, mantenha a porta aberta. Quando a pessoa libera a porta, quando você sai da visão desse sensor, o estado do sensor muda. Isso é comparado com o programa, que vai dizer, opa, se não tem mais esse evento, pode liberar o motor para fechar a porta. E assim por diante. Então, esse é um diagrama básico, mas ilustra como que é o funcionamento geral do CLP. É claro que, dependendo da necessidade de tarefas, ele vai precisar de muito mais capacidade de processamento, capacidade de memória, módulos de comunicação, módulos dedicados para alguma função, mas de forma geral é isso daí. E aí, para dar uma ilustrada um pouquinho melhor no que seriam as entradas e saídas, a gente falando de um CLP, como esse daqui do caso, primeiro, é sempre importante a gente atentar qual que é a tensão de alimentação do CLP. Existem diversos tipos, mas o mais comum é a alimentação em corrente contínua em 24 volts. Esse é o padrão mais comum, mas pode acontecer também de ter outras tensões de alimentação. Por isso, é muito comum a gente ter fontes de alimentação chaveadas, onde converte essa tensão de alimentação alternada em uma saída contínua em 24 volts. Ô, Olhando Danilo, aqui... Oi, Adriano. só uma dúvida. Qual que é Claro. essa oferta? Essa daqui, por exemplo, é uma fonte Modcon ABLS. Uhum. E aqui a gente tem diversos modelos e formatos. A gente tem formatos bastante compactos, como essa, que a gente chama de um formato book, né, de livro, que lembra um livrinho. A gente também tem formatos modulares, que aí ele é um formato muito mais parecido até com um disjuntor, ou um mini disjuntor, onde a gente tem o formato para ficar igual num painel, por exemplo, de distribuição elétrica. Legal. Bom, quando a gente olha aqui para as entradas, geralmente aqui identificados pela letra I, nesse caso a gente tem entradas 14 entradas. A gente tem da I0 a I13.
É, é aqui que a gente vai ligar os componentes utilizados para fornecer essa informação. Aqui eu trouxe alguns exemplos de componentes onde são utilizados em entradas digitais. Por que digitais? A entrada digital ela tem como característica ser um sinal elétrico ligado ou desligado, um nível alto ou nível baixo. Então, sempre que ocorrer um evento em um desses componentes, seja uma peça passando por um sensor óptico, vai acusar um evento, vai mandar um sinal no nível alto, e essa entrada vai ler a diferença entre o valor desligado e o valor ligado e vai acusar como um evento. Ou pode ser também um botão pressionado, pode ser um sensor indutivo, capacitivo, um sensor mecânico de fim de curso, quando alguma peça colidir com ele. Sempre que um desses componentes é acionado, ele envia um sinal digital. E a característica dele é um evento ligado ou desligado, ou 0 ou 1. Mas também a gente tem entradas de componentes analógicos. E aí, diferente do digital, onde a gente só tem dois estados, ou ligado ou desligado, a gente tem uma variação contínua dentro daquela faixa de medição. Então, vamos usar um exemplo aqui. A gente pode ter sensores de pressão, sensores de vazão, sensores de umidade e sensores também de temperatura. Então, um sensor de temperatura que tem uma faixa de medição de 0 a 100, ele vai converter essa medição, por exemplo, se eu estou medindo uma temperatura de 50 graus, que seria na metade da faixa. Esse valor ele vai ser convertido em um sinal elétrico proporcional a essa faixa. Então, a gente possui alguns padrões de sinal elétrico analógico. Existem sinais elétricos por tensão, por exemplo, um sinal de 0 a 10 volts, um sinal de menos 10 a 10 volts, ou até sinais de corrente, de 0 a 20 miliamperes, ou sinal de 4 a 20 miliamperes, que é o mais comum, porque ele possui uma imunidade maior a ruído. Então, no exemplo de 0 a 10 volts, se o nosso sensor está medindo uma temperatura de 50 graus, que é a metade da faixa, ele vai enviar um sinal elétrico de metade do valor de 5 volts. Isso daí vai ser interpretado por essa entrada analógica e vai ser considerado dentro do programa. Diferente do sinal que é ou 1 ou 0, ou seja, o evento está acontecendo ou não, aqui ele vai ter um valor proporcional. E aí, dependendo desse valor, pode executar uma tarefa ou uma rotina diferente. Se for até 10% da faixa, é uma tarefa diferente, uma rotina diferente, e assim por diante. Quando a gente fala das saídas, e aí muitas vezes identificadas pela letra Q, é muito parecido o conceito. A diferença é que agora, em vez do CLP receber o sinal elétrico, ele vai enviar o sinal elétrico para o dispositivo. E aí a gente tem alguns exemplos de dispositivos que recebem um sinal digital. E aí, da mesma forma que a entrada, também é um sinal ou ligado ou desligado. Então, seria um exemplo de um sinalizador, de uma coluna luminosa, onde se a gente tem o sinal, ele vai ligar, vai acender, se não tem o sinal, ele vai apagar. Dispositivos de acionamento de motores, então que a gente tem alguns exemplos de juntores, contatores e relés. A característica da saída digital, ela pode ser ou a transistor, onde a gente vai ter um consumo e uma tensão baixas. Geralmente, a transistor, ela serve para você acusar um evento em algum dispositivo, como um relé. E aí, a parte de acionamento do motor, acionamento daquele dispositivo, vai ser feito por um outro dispositivo. A saída transistor ela vai servir apenas para enviar um sinal acusando aquele evento. Mas também a gente tem a saída a relé, onde essa saída já pode possuir uma tensão alternada e uma corrente maior, às vezes até maior que 2 amperes. Então a gente já consegue acionar um dispositivo diretamente com essa saída
no CLP. Então, são duas características já legal para se atentar de saídas de CLP. Então, além da tensão de alimentação, se ele vai ter uma saída a transistor ou uma saída a relé. A analógica, ela funciona da mesma forma, porém, ela não vai só acionar ou desligar aquele componente, ela vai acionar proporcionalmente aquele componente. Então, se a gente está falando aqui de uma válvula, eu posso controlar quanto que eu quero abrir daquela válvula. Se eu quero abrir metade, se eu quero abrir 100%, fechar 100% e assim por diante. Dentro daquela faixa, você envia um sinal que vai ser convertido em uma vazão daquela válvula. E aí a gente tem alguns outros exemplos de componente, mas um dos mais utilizados é a válvula mesmo. Das entradas digitais e saídas digitais, a gente tem uma outra forma de comunicação com os dispositivos em campo. Essa comunicação, ela pode ocorrer por um sinal elétrico único, como digital ou analógico, mas também pode ocorrer por uma rede de comunicação. A característica dessa rede de comunicação é que ela consegue não só trocar a informação de um estado ou de um valor daquele componente por um sinal elétrico, mas ele consegue trocar muito mais informação. E aí tudo isso daí em apenas um cabo. Aqui a gente está com um exemplo de duas portas que tem o conector RJ45. Então, dependendo do protocolo de comunicação, ou seja, se a gente for fazer uma analogia entre protocolo e idioma, seria a forma que aquela porta ela vai entender a mensagem enviada por aquele cabo. A gente tem diversos protocolos no mercado. Um dos mais comuns é o Ethernet, mas a gente pode encontrar outros, como Modbus, CANopen, são protocolos também bem comuns. Então, o que a gente pode comunicar? A gente pode comunicar com uma IHM ou uma interface homem-máquina. São aqueles display, geralmente touchscreen, onde a gente consegue receber informações daquela máquina, daquele processo, como que está a velocidade de produto sendo liberado, como que está a temperatura, como que está a quantidade de unidades produzidas por hora. E a gente também consegue enviar informações, seja por um botão onde a gente aumenta a velocidade, uma barrinha onde a gente escolhe a intensidade. Tudo isso daí serve de interface, tanto para receber o dado como para enviar. E tudo isso daí comunicando por um único cabo nesse protocolo de comunicação. E outros dispositivos diversos, como partida de motores acionados por rede. Inversores de frequência, é muito comum a gente encontrar inversor de frequência sendo controlado por rede. Ele também poderia ser controlado por um sinal analógico, por exemplo. Você poderia, através de uma saída analógica, controlar a intensidade que aquele motor seria acionado. Mas com a rede, você consegue um controle muito mais preciso e mais prático também. Servomotores e servoacionamentos. E aí, quando a gente falou daquele processo de alta performance, de grande velocidade e precisão, a gente precisa de um componente como um servomotor. E até mesmo robôs. Então, tudo isso daí, ele é mais comum a gente ter uma comunicação por rede do que por sinais de entradas digitais e analógicas. Legal. Bom, com o surgimento da quarta revolução industrial, com a indústria 4.0, surgiu a demanda de uma produção mais eficiente, de uma competitividade maior da indústria. Então, hoje, uma indústria aqui no Brasil está competindo com uma indústria no mundo inteiro. Uma indústria na Europa está competindo com uma indústria no mundo inteiro. Então, a gente precisa de uma competitividade, de uma redução de custo, de uma eficiência maior no nosso processo. E a gente só consegue isso quando a gente tem os dispositivos industriais conectados, coletando uma quantidade enorme de dados. Então, a gente tem o conceito do Big Data muito forte, e todos esses dados coletados, eles precisam ser tratados e analisados. E aí, com ferramentas analíticas, a gente consegue
tomar ações e agir em tempo real, melhorando a eficiência, evitando um tempo de parada, reduzindo os custos. E tudo isso daí, ele é muito apoiado em algumas tecnologias do mundo de TI, que agora também estão fazendo parte do mundo industrial, como a computação em nuvem. Então, a gente tem diversos serviços em nuvem, agora no ambiente industrial também, e a internet das coisas industrial, ou IIoT. Então, isso daqui já é o presente, né? Eu diria que nem é o futuro, já é o presente do PLC, e cada vez mais a gente vai ter a necessidade dos CLPs já terem todos esses recursos embarcados nele, como a gente já vê em algumas linhas nossas. Legal. Bom, eu espero que a gente consiga absorver bastante conteúdo. Espero ter passado pelos principais pontos, mas eu imagino que muita gente está querendo saber por onde eu começo, onde que eu consigo ter um gostinho. Às vezes eu quero aprender, só estudar, mas também eu já quero trabalhar nessa área. Você falou que tem CLP em qualquer lugar do meu dia a dia, então eu vejo um potencial muito grande de explorar uma área aí que eu queria que ele fosse automatizado com CLP. O que eu começo a fazer? E aí eu indico que vocês entrem no site da Schneider diretamente e procurem pelo EcoStruxure Machine Expert Basic. Esse daqui é a ferramenta, é o ambiente de programação de um CLPs da nossa linha, totalmente gratuito. Então você vai conseguir baixar essa ferramenta completa, desenvolver seu programa, montar toda a sua lógica, fazer todos os seus testes, simular, descarregar em fazer o download em CLPs e utilizar ele como uma ferramenta totalmente completa e gratuita. E para te apoiar, eu recomendo o nosso canal do YouTube da Schneider, onde a gente tem diversos vídeos tutoriais, várias playlists, e no YouTube como um todo a gente encontra muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana e gratuito, ensinando passo a passo como você faz para programar, os primeiros passos, como que eu crio um programa, como que eu declaro aquelas variáveis, como que eu aponto as entradas, as saídas. Tudo isso a gente tem muito conteúdo, muito vídeo bem explicado, que com certeza você vai conseguir sair aprendendo e desenvolvendo bastante coisa no CLP. Bom, espero que tenham aproveitado bastante. Eu deixo o meu convite para se conectarem, para a gente trocar bastante experiência, conhecerem um pouquinho do projeto que eu faço parte, que é o Abacaxi Digital, onde a gente também vai ter muito conteúdo de tecnologia, trocar bastante experiência legal. Bom, fica aí meu convite e, novamente, muito obrigado a todos por esse tempo. E agora eu acho que o Adriel tem uma informação também bem legal para vocês. Vou passar para ele. Legal, Danilo. Muito bacana a sua apresentação. Eu já anotei aqui algumas perguntinhas para logo depois desse slide a gente abordar. O pessoal elogiou bastante aqui, o pessoal está gostando bastante da aula. Então, antes de eu entrar aí nas perguntinhas, eu tenho um recado para você que é cadastrado no nosso portal do Parceiro Eletricista. A gente lançou uma campanha no começo do mês e essa campanha acaba amanhã. Então, para você que ainda não está cadastrado ou já está cadastrado no portal do Parceiro Eletricista, até amanhã vocês têm a oportunidade de carregar notas fiscais dentro do portal com a compra de produtos Schneider. E além de vocês ganharem os pontos para trocar por prêmios no portal, a gente está fazendo uma campanha exclusiva para premiar vocês. Então, se vocês subirem um acumulado de R$250 em produtos Schneider, com as notas fiscais, vocês vão ganhar, além dos pontos, vocês já vão ganhar direto um conjunto exclusivo de ferramenta com lanterna. E quem subir um acumulado de R$800 vai receber uma maleta de ferramentas. Então, para quem ainda não está participando, aproveite até amanhã para carregar sua nota fiscal aí com a compra de produtos Schneider, vai lá no aplicativo, se registra, tira a foto da sua nota fiscal, carrega lá no aplicativo e que vocês vão receber o prêmio. Lembrando que é limitado a um prêmio por participante e a campanha se encerra amanhã, tá bom? A gente não vai dar colher de chá e vai estender essa campanha. Então,
aproveita até amanhã para vocês subirem as notas fiscais, tá bom? Aproveita para vocês tentarem ganhar os prêmios aí. E a gente já estamos desenhando várias novidades aí para o próximo mês. A gente tem um lançamento bem bacana, não posso falar ainda o que é, mas a gente vai ter algumas novidades. Estamos atualizando a lista de prêmios para resgate dentro do portal. Então, vamos disponibilizar mais ferramentas para vocês também, tá bom? E próximo mês tem uma campanha nova também. Então, aproveitem para participar dessa, fiquem de olho para participar na campanha de notas fiscais do próximo mês, tá bom? Bom, agora eu vou abordar aqui algumas questões que o pessoal mandou aqui no chat para a gente. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todo mundo, muita gente comentando aqui, gente de todo lugar do Brasil. Então, Marcelo Rodrigues, aqui de Campinas, um abraço, Marcelo. Próprio Júnior, de Goiânia. Luciano Romão, de Itaboraí. Hildo Silva, de Maceió, um abraço. Leonardo, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. O Adams, ele mandou duas perguntas aqui. Ele perguntou qual seria a distância máxima dos CLPs para não comprometer o sinal. Por exemplo, a resistência dos cabos versus a distância. Ah, legal. Ótimas perguntas. Legal também a gente ver pessoas do Brasil inteiro participando. Muito legal isso. Bom, essa pergunta, ela vai depender, na verdade, essa informação, ela vai depender do tipo de ligação que você está fazendo e até mesmo dos dispositivos que você vai ter no meio desse caminho. Então, e aí, por via de regras, quando a gente utiliza uma rede de comunicação, geralmente a gente consegue atingir distâncias maiores. E, claro, cada rede, cada protocolo de comunicação e até mesmo cada meio físico que essa rede vai necessitar, possui características diferentes. Então, vai depender muito do tipo de ligação que você está utilizando, do dispositivo, quantidade de dispositivos também, né? Quanto mais dispositivos na rede, também pode influenciar. E também vai depender muito do tipo de infraestrutura que você está passando o cabeamento. Então, se for uma infraestrutura onde você mistura cabos de energia com cabos de dados, você pode ter um ruído também, pode comprometer. Então, vai depender de diversos fatores, não tem uma regra clara assim. Mas a gente pode conseguir atingir grandes distâncias, incluindo repetidores também, ou incluindo aquele conceito de ilhas de entradas e saídas remotas. Então, a gente tem dispositivos que chamam remotas mesmo, onde a gente leva um cabo até uma parte distante do CLP, né, do painel, e aí você liga aquelas entradas locais, e aí apenas um cabo você consegue atingir distâncias bem grandes. Legal, bacana. A outra pergunta também do Adams, quais CLPs são mais indicados para a área residencial? E aí, eu queria aproveitar também para emendar uma outra pergunta aqui, destes CLPs que são mais indicados para a área residencial, que tipo de aplicação seria interessante, né, para essas áreas residenciais? Da onde que surgiria, que tipo de situação poderia ter onde teria esse tipo de demanda para o CLP, para uma área residencial? Ah, legal, ótimo. Bom, o CLP, ele pode ser utilizado, você pode utilizar um CLP para praticamente qualquer setor. A diferença é que a gente tem produtos dedicados para cada setor, para cada aplicação, que vão facilitar e também fazer a gente ganhar tempo quando a gente está implementando alguma função. Então, os CLPs da linha de automação residencial, eles possuem funções já pré-definidas que vão facilitar a nossa implementação. Então, eu recomendaria a linha residencial da Schneider. Porém, um CLP ele é um dispositivo onde você pode fazer a programação e utilizar ele em qualquer setor. Alguns exemplos assim que me vêm na mente, coisas bem legais, a gente pode fazer o controle de iluminação, controle de fechamento e abertura de cortinas, por exemplo. A gente pode fazer interligação com sistemas, às vezes até um sensor para medir a temperatura externa, ou se
ou comunicar, e aí agora a gente evoluindo bastante, viajando bastante nas ideias, a gente pode até utilizar plataformas na nuvem ou páginas onde vão informar nossa previsão do tempo, e aí isso daí servir de uma informação que o CLP vai receber, e aí, por exemplo, acionar uma quantidade maior de água para irrigação de um canteiro, por exemplo, de um jardim. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande, mas praticamente qualquer coisa que você possa acionar, você consegue colocar um CLP para controlar também. Legal, que bacana. Eu vou ser bem honesto que eu não conhecia tanto assim das funcionalidades do CLPs, eu não sabia que tinha toda essa infinidade de aplicações, né? Desde indústrias, né? Na parte de fabricação, automação de processos, até as ofertas mais simples residenciais. E aí, tem até, aproveitando a sua explicação, né? Eu até pensei em algumas coisas aqui que eu queria aproveitar para perguntar, que eu acho que pode ser dúvida também do pessoal, né? Você acabou Legal. comentando sobre as ofertas básicas, as ofertas mais complexas aí, que são mais voltadas para indústrias ou estações, por exemplo, de tratamento de água, né? Quando a gente fala do mercado de CLP, como que você enxerga o mercado hoje? Você acha que o mercado profissional ele tem bastante espaço para o profissional que quer se dedicar a esse tipo de oferta? Como que você enxerga hoje? Ah, legal, ótima pergunta. Eu vejo sim, o mercado de automação industrial como um todo, ele é um mercado ainda muito carente de profissionais. Então a gente vê muito espaço e cada vez mais o conceito da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, vai exigir que a gente tenha mais pessoas capacitadas e conheçam de automação. E aí, principalmente do CLP. Então, eu vejo um mercado muito promissor, bastante espaço. Eu vejo que, assim, se alguém se especializa, se alguém tem um conhecimento, ele é bem valorizado nesse mercado. Sim. E acho que cada vez mais a gente vai encontrar, né, seja na parte residencial, seja no comércio, ou seja em grandes indústrias, cada vez mais os processos mais automatizados ainda, né? Então, acho que vai bem de encontro com o que você falou. Possivelmente, oportunidade não falta para a aplicação do CLP, né? Cada vez mais a gente vai ver isso, porque é o futuro, né? A gente tendo máquinas e robôs fazendo trabalho de forma automatizada, inteligente, poupando tempo e energia, né? Um dos principais pilares, né, dessa nova evolução na indústria é a união dos sistemas de tecnologia da informação com sistemas de operação. Então a gente tem cada vez mais a indústria vindo para perto do nosso dia a dia, dos nossos sistemas de informática e também esses sistemas entrando ao mesmo tempo na indústria. Então a gente já tem tecnologias como realidade aumentada, acesso remoto, tudo que não eram tão comuns, mas já eram exploradas fora do ambiente industrial. Então, a gente vê uma necessidade de um profissional bastante multifuncional. Então, não tem mais aquela necessidade, eu só conheço daquele ambiente, só conheço daquele mercado. Então, dá para explorar bastante e, com certeza, se você tem uma bagagem de automação, se você conhece um pouco de CLP, você vai conseguir aplicar isso em diversos setores da sua vida, com certeza. Legal, legal. É até importante falar, né, para os profissionais, eletricistas, quem está acompanhando a gente aqui, que começa desse jeito, né? Você vai aprendendo, você vai se aprofundando na oferta, até que você ofereça também, porque muitas vezes o próprio cliente, indústria ou comércio não sabe da existência da oferta e existe a demanda, né? Então, acho que quanto mais o profissional tiver preparado, conhecer, saber da oferta, ele vai ter condições de oferecer também o produto e vender o serviço para um comércio ou indústria, né? Com certeza, com certeza. É uma coisa que vai ter bastante espaço e a gente vai ver quem explorar e conseguir levar
essa tecnologia, esse ganho de produtividade, de eficiência, vai sair na frente, Legal. com certeza. Aí, uma coisa que eu queria perguntar para você, Danilo, você falou da questão do software que tem dentro do site da Schneider, né? Então, pessoal, aproveitem, acessem o site da Schneider para vocês conseguirem baixar o software gratuito, né? É gratuito o download dele Isso. e vocês vão conseguir estudar ali, fazer programação, acho que é bem legal. E outra coisa que eu ia perguntar, o catálogo dos itens, das linhas, das ofertas de CLP, eles também encontram isso dentro do site da Schneider? Sim, também. Dentro do site, no ambiente de produtos industriais, a gente vai ter essa divisão. E aí, quando a Sim, gente olha por esse software, o Machine Expert Basic, também a gente vai ter os produtos relacionados a esse software. legal. Aí uma pergunta, na verdade eu queria te fazer um pedido aqui. Esse catálogo, será que a gente poderia disponibilizar dentro do portal do parceiro, dentro do aplicativo My Schneider? Claro, com certeza, Legal, legal. com certeza. Então, pessoal, até a próxima semana no máximo. A gente vai disponibilizar para vocês esses materiais também. Vocês já têm o acesso diretamente pelo site da Schneider, mas dentro do portal do parceiro e no aplicativo a gente vai disponibilizar para vocês fazerem o download também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ah, eu lembrei de uma coisa. Danilo, o profissional que quer encontrar o CLP, onde que ele consegue comprar? É revendedor, distribuidor? A gente tem no nosso e-commerce? Ah, legal. Bom, a gente tem bastante opções. Então, a gente encontra ele em revendas especializadas, industriais, e também a gente encontra ele diretamente no e-commerce também, no loja SE. Também é Legal, possível você encontrar eles. E aí a gente tem legal. diversas linhas. Bacana. Então, pessoal, quem quiser aí, tiver interesse em comprar o nosso produto, temos aí nas revendas, distribuidores autorizados e também no nosso e-commerce, loja.se.com, tá bom? A oferta está lá disponível. Bom, acho que é isso. Ninguém mais mandou nenhuma dúvida aqui, então eu queria mais uma vez agradecer principalmente você, Danilo. Obrigado aí pela sua disponibilidade, pela aula. Acho que foi muito prazeroso. Todo mundo elogiou bastante aqui, gostou bastante, tirou dúvida, então, mais uma vez, queria agradecer e fica o espaço aberto aqui sempre que você quiser trazer algum conteúdo para a gente, tá bom? Legal. Eu que agradeço. Muito obrigado, Adriel. Muito obrigado a todos que acompanharam. Espero que tenham aproveitado bastante esse conteúdo e fico à disposição para a gente trazer novos conteúdos também. Legal. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a todos vocês que assistiram aqui a nossa aula. Então, fiquem ligados aí que acompanhando o programa do portal, o portal do Parceiro Eletricista, que temos algumas novidades também para o próximo mês. Lógico que a gente vai ter uma outra aula, um outro assunto. A gente vai estar sempre trazendo temas relacionados à área de elétrica para vocês se atualizarem. E outra coisa que eu peço para vocês também, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber sobre determinado assunto da área de elétrica, conhecer mais sobre os nossos produtos, mandem no chat do YouTube para a gente, entre em contato com a Schneider, pelo próprio aplicativo você consegue entrar em contato com o nosso suporte também. Fiquem à vontade, tá? Este canal é um canal feito para vocês e por vocês. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente trate de algum tema específico, é só mandar para a gente que a gente vai correr atrás para trazer o tema aqui para vocês, tá bom? Então, mais uma vez agradeço vocês. Tenham aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.